Salmo 24, verso de novo. Vamos ler a partir do 3. Salmo 24, verso 3. O texto diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? É uma pergunta. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem é que pode subir à presença de Deus? Porque o monte do Senhor, você tem que lembrar que nós estamos lendo um texto, um salmo de Davi, no Antigo Testamento. E se você tem uma ideia assim do Antigo Testamento, de Bíblia, você vai lembrar de que em Êxodo, Deus tenta se aproximar do povo hebreu, do povo dele. Deus liberta o povo da escravidão do Egito, vocês devem lembrar disso, aquelas pragas de Faraó, aquilo tudo. E através de Moisés, Deus marca um encontro com o povo no cume do monte, irmão. Você lembram disso? E o sinal, a deixa para o povo subir o monte. O povo não podia tocar no monte antes da deixa. E a deixa era o sonido de uma longa buzina. O povo tinha que ficar esperando no pé do monte. E na hora que eles ouvissem o sonido da buzina, o povo então o povo tinha que subir no monte, porque Deus mandou o povo santificar, se lavar, se purificar, se preparar para o terceiro dia, que a buzina iria tocar e o povo então iria se encontrar com Deus. Esse é um dos textos que eu mais amo na Bíblia, porque me ensina algumas coisas, dentre elas, Deus deseja que você tenha um relacionamento íntimo com Ele. E olha que eu sou pastor, eu acho bacana que você tenha um pastor, eu acho legal que você tenha alguém que possa cobrir a sua vida de oração, mas cuidado para você não terceirizar o serviço. O que é terceirizar o serviço? É o que o povo fez. Quando o povo ouviu o sonido da buzina, o povo esperava o barulho, assim, eu penso comigo, quando eu leio o texto, né? Que o povo esperava um ambiente diferente, mas a Bíblia diz que o monte começou a fumegar, sair fumaça, tremer, relâmpago, raio em cima do monte, escuridão desceu no topo da montanha, e aí veio a buzina, tipo, pé. O povo olhou aquilo, e diz o texto que o povo, é ruim, ficou de longe, e o Moisés desesperado, gente, vamos embora, é Deus, está chamando a gente, vamos. E o povo disse assim para Moisés, não queremos subir não, deixa do jeito que está, fale você, Moisés, com Deus, e aí você traz para a gente o que Deus estiver falando. Você vê que essa é uma síndrome antiga, e cá entre nós é mais fácil terceirizar. Não, fulano, você busca para mim, fulano, você ora por mim. Eu até entendo o que as pessoas querem dizer, quando elas me pedem oração, assim, pastor, ora aí, porque o senhor está assim, com o homem lá em cima, e eu acho que é interessante que você tenha alguém que ore por você, eu não desprezo isso, porque eu sou pastor, isso é legal, mas Deus está chamando você para um relacionamento com Ele. É você subir o monte, fechar a porta do teu quarto, chorar com Deus, dizer, Deus, eu oro ao meu Pai que está em secreto. Jesus disse, teu Pai que vê secretamente te recompensará. Então, a vontade de Deus é que todo mundo suba o monte. E agora, queridos, com Jesus, o véu foi rasgado. Todos, não precisa mais, tem que ser através de um sacerdote. Então você tem acesso à presença de Deus, o véu foi rasgado, hoje você pode entrar na presença de Deus. Mas eu confesso para vocês que parece melhor terceirizar sempre, porque é o princípio do menos esforço possível, mas que isso não te pegue em nome de Jesus, amém? Então voltando para o texto diz, quem subirá? Quem é que pode entrar? Quem é que pode subir? E quem é que estará no teu santo lugar? Quem é que pode ter acesso a essa presença de Deus? Então o próprio salmista responde a pergunta, a partir do verso 4. Eu quero que você leia comigo, por favor. Aquele que é limpo de mãos, que mais? Puro de coração, que mais? Que não entrega a sua alma à vaidade, que mais? E nem jura enganosamente. Essas 4 coisas. Versículo 5, o que vai acontecer com quem agir assim
este, olha que forte, receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Nós estamos falando de um pacote completo. O texto está nos apresentando o caminho para você levar uma vida de bênção aqui nessa terra e, obviamente, também ter acesso à salvação, que é o bem mais precioso que a palavra de Deus nos apresenta. Amém? Quantos gostariam de trilhar esse caminho rumo à bênção de Deus e à salvação? Glória a Deus. É um caminho de 4 passos, pelo menos segundo esse texto. Por favor, não me leve a mal, mas eu não estou estreitando a palavra em 4 passos. Nós podemos estudar isso, muita coisa na palavra de Deus para ser estudada. Mas ao longo deste mês de agosto, nós vamos dedicar esse mês ao mês de purificação, ao mês de limpeza, ao mês de santificação. Eu gostaria de convidar você. Nós vamos estudar ao longo desse mês, que só tem 4 domingos, serão 4 ministrações, que nós vamos espremer o Salmo 24, começando hoje, agora, aqui nesse lugar. E nós queremos viver essa palavra, queremos trilhar esse caminho, que o salmista Davi trilhou. Nós não estamos comprando isso de quem não comprou. Davi errou, Davi falhou, e Davi se levantou, se ergueu, e ele está dizendo, cheio do Espírito Santo: Deus, ensina a gente quem é que pode entrar, Senhor, ensina a gente quem é que pode ter acesso à tua presença, Senhor. Ah, pastor, qualquer um entra. Não é assim, queridos. Deixa eu te explicar uma coisa. Larga tudo, olha aqui para o seu pastor. Olha que atrevimento, seu pastor não é bonito assim? Fala amém, ajuda a gente. Amém. A gente empurra, né? Então é o seguinte, queridos. A gente tem uma tendência, vou falar a gente, uma tendência a olhar para a Bíblia assim. Eu vou falar de como eu via. Eu pegava a Bíblia assim, e quando eu lia o Antigo Testamento, parecia que eu estava tendo um contato com um Deus bravo, ruim. Mexe comigo não. E aí na hora que você entra em Mateus, e depois de Mateus você vai lendo a Bíblia, parece que, Deus mudou. Mas esse é um equívoco da nossa parte, porque Deus não muda. Ele diz: eu sou o Senhor e não mudo. O próprio Cristo diz no Novo Testamento, ele diz: eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então Deus não mudou, querido. O mesmo Deus que odiava e aborrecia o pecado no Antigo Testamento, continua odiando o pecado no Novo. Por favor, eu não disse odiando o pecador, separe as coisas. Deus ama aqueles que estão no erro. Tanto ama que enviou Jesus para morrer por eles. Mas a prática do erro aborrece o Senhor tanto como no Antigo Testamento. O que acontece é que hoje Deus olha para nós através de uma lente de contato, um filtro, chamado Jesus Cristo. Então quando Deus olha para o William sou eu, tá? Deus olha para o William, Deus põe assim: se tirar Jesus, estou fulminado. Mas na hora que, através de Jesus, Ele olha para a minha vida e diz: opa, lavado pelo sangue de Jesus, eu posso ter acesso à presença do Senhor. E aí é que nós precisamos entender isso, para a gente não ficar extremista na palavra. De um lado, eu conheço cristãos que ainda querem fulminar todo mundo. Pecador, miserável, mata ele, Deus. Extremista. Mas também tem um outro lado extremista. Somebody love. Deus amor. Que é isso? É nós. Não, o cara está... Não, que isso? Você vai ver lá no último dia, fica tranquilo. Eu levanto a tenda, você entra que ninguém está vendo, entra. Mas não vai ser assim não, querido. Nós precisamos arrumar esse negócio, afinar isso, ajustar a nossa fé no Evangelho. Mesmo lendo com vocês um texto no Antigo Testamento, nós podemos perceber, dentro do Novo Testamento, que ainda é responsabilidade nossa responder ao sacrifício da cruz, que Cristo fez na cruz do Calvário. Como que eu faço isso? Santidade.
em Hebreus, vamos só colocar no telão que a gente ganha tempo, deixa marcado Salmo 24, tá? É o nosso caule, a nossa raiz. De vez em quando a gente vai estar voltando para cá. Hebreus 12, 14, vamos colocar no telão aqui que a gente ganha tempo. Hebreus 12, 14 diz assim, pode ler comigo em voz alta? Novo Testamento, vamos lá? Segui a paz com todos. E o que mais que a gente tem que seguir? E a santificação. Fala para mim, por quê? Sem a qual, a santificação, ninguém verá o Senhor. Ponto final. Então, peraí, esse negócio de santificação, que agora tudo foi feito na cruz, foi feito, a obra está ali. E a obra de Cristo está à disposição, minha e sua. E hoje nós podemos abraçar essa obra, responder ao sacrifício de Jesus na cruz. Como? Eu penso que o mínimo que nós podemos fazer é procurar levar uma vida de santificação, nos purificar. Eu não vou dizer para você que você vai ficar, agora você está 100%, 100% só no céu. Fala amém. Amém. Só no céu, ninguém é perfeito, mas nós precisamos caminhar para lá. Eu preciso melhorar, você precisa melhorar. Você não pode falar aí fora, eu aceitei Jesus tem quanto tempo? Tem 10 anos, você virou uma pessoa pior do que você era. Você está mais complicado, é mais difícil, mais mentiroso, mais enrolado. Não pode, isso não condiz, isso não bate com o Evangelho de Cristo. Isso até atrapalha as pessoas de virem para Jesus. Então, nosso comportamento precisa ser condizente com o que Jesus realizou na cruz do Calvário por nós. Eu penso que é o mínimo, ele merece uma resposta nossa à altura do que ele fez por nós. Até aqui, quem está entendendo, diga amém. Ainda dentro dessa introdução, a gente também precisa separar a natureza pecadora do ser humano da prática de pecado do ser humano. Por favor, não voa agora não, olha para o pastor, e às vezes você está olhando assim, você já olhou assim e não olhou? Eu já fiz isso, sala de aula então, o professor falando, e olho. Aí você fala assim, e eu, irmão, uma vez estava pregando, momento de descontração, para você voltar para mim, ó. Eu estava pregando no Brasil, numa igreja, acho que era interior de São Paulo, acho que era Lençóis Paulista. E eu estou assim pregando, a igreja dispersa, rapaz. É ruim quando as pessoas não estão assim ligadas no que você está falando. E aí eu estou pregando, e aí eu percebi que o irmão estava olhando para mim. Eu falei, se o pessoal não quer saber, eu vou pregar para esse irmão. Animei. Eu falei, se ele está olhando para mim, vai ser para ele. Eu nem olhava mais para ninguém, eu olhava só para ele. Daqui a pouco ele fez assim, olho aberto. Eu falei, pronto, jogou baigou em tudo agora enrolou tudo mesmo. Enrolou o negócio. Bom, já que você agora está olhando para mim, lá em Romanos 3, 23, você não precisa abrir ainda, porque nós estamos só entendendo a natureza, a diferença da diferença da prática. A Bíblia diz em Romanos 3, 23, que todos pecaram, destituídos, é o mesmo que separados estão da glória de Deus. Então, quando alguém diz assim, pastor, mas todo mundo é pecador, né? Exato, mas você está falando do quê? Da natureza. Todos nós nascemos pecadores, por isso que a gente precisa de um Salvador. E aí é comum você evangelizar uma pessoa e falar assim, não, você precisa de Jesus, você tem que se arrepender. Eu já passei por isso, falando com alguém assim, você tem que se arrepender, vamos para a igreja. Se arrepender do quê, pastor? Eu sou gente boa, eu trato todo mundo bem, eu sou legal. Eu sei que você é um cara legal, mas você já nasceu com um sangue de Adão nessa veia, distante, separado da glória de Deus. Então, como nós, por causa do pecado de Adão, a humanidade foi separada do Senhor, Deus criou uma ponte, o plano é a ponte. Por isso que Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por isso que nós precisamos aceitar Jesus para voltar a ter acesso, um acesso que foi cortado lá atrás pelo pecado. E hoje, mesmo tendo uma natureza pecaminosa, em Cristo, por Jesus, nós temos acesso ao Pai. Consegue compreender isso? Por isso que quando a gente ora, Pai, eu entro na Tua presença, olha que bonito, em nome de Jesus, você passa pelo caminho, pela ponte,
Posso ir por outro pastor? Não tem outro. Só Jesus te leva de volta ao Pai. Amém? Nós precisamos passar por essa ponte. Todos nascem com essa natureza. Em primeira carta de João, não é o evangelho, é a carta, no finalzinho, eu vou ler isso para você, capítulo 1, verso 8, primeira carta de João 1, 8, estou falando da natureza ainda, e a gente precisa ter uma diferenciação para a gente receber essa palavra com entendimento. 1 João capítulo 1, verso 8, diz assim, olha só, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. São mentirosos. Eu não tenho pecado. Mentiroso. Mas está falando do que o texto? Da natureza humana. Nós temos conosco uma natureza de pecado. Você entendeu isso? A natureza? Agora, no mesmo livro, carta de 1 João, capítulo 5, ó a confusão. Olha a confusão, capítulo 5, verso 18. Primeira carta de João 5, 18. O que diz aí? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Aí você diz, pastor, peraí, mas se a pessoa falar que não tem pecado, é mentirosa. E se ela pecar, pastor, travou agora. Nós estamos falando de duas coisas diferentes. Uma coisa, olhando para mim, uma coisa desse lado, é a nossa natureza. Somos pecadores por natureza. Do que primeira carta de João 5 está falando? De prática. Vive fazendo, vive pecando, vive tendo um comportamento que não bate com um servo de Deus. Então você vê que mesmo tendo uma natureza inclinada ao pecado, nós precisamos nascer de Deus e nos santificar, para não viver debaixo dessa natureza do pecado, para ter um comportamento diferente, para dizer não para o erro, e pecar é errar o alvo. Vocês compreendem isso? Até aqui tudo bem? Com esse entendimento, vamos voltar então para o Salmo 24, onde nós vamos fazer dele aqui o nosso caule do mês, né? A raiz da nossa palavra. Salmo 24, verso 3, diz assim. Vamos ler o 3, o 4 e o 5 de novo. Você vai ouvir esse salmo algumas vezes durante esse mês. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. 5, capricha agora. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Eu quero a bênção, eu quero a justiça, eu quero a salvação na minha vida. Mas o processo está no verso 4. E nós vamos separar o verso 4 em 4 domingos, em 4 temas. E o primeiro tema de hoje, o verso 4, começa assim: aquele que é limpo de mãos. De novo, aquele que é limpo de mãos. Só mais uma vez, não se irrite com o pastor. Aquele que é limpo de mãos. Você pode dizer comigo: eu preciso ter as minhas mãos limpas. Vamos dar uma olhada em Marcos, no capítulo 7. Marcos 7, Jesus tem uma experiência aqui com os religiosos, e eu vou chamar de interessante. Marcos capítulo 7, depois de Mateus já vem Marcos. A partir do verso 1 mesmo. Marcos 7, verso 1. Marcos 7, verso 1. Muito bem. Quem encontrou aí, diga amém. Eu vou contar essa historinha para vocês, bíblica, aconteceu com Jesus, e vamos ver como é que você vai entender essa historinha. O texto diz assim, verso 1.
E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, mãos sujas, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, que mais? Os jarros, que mais? Os vasos de metal e as camas. Versículo 5. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar sujas? 6. E ele, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros, dos copos, e fazei muitas outras coisas semelhantes a estas. Vamos o 9, todo mundo junto agora, para terminar? E disse-lhes agora: bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Bom, nós estamos diante de um fight aqui, de uma briga, de um desconforto entre Jesus e os religiosos da época. A turma de Jesus, os discípulos de Jesus, chegaram em um determinado lugar e, comendo. Imagina aquelas mãos. Né? Hoje, irmãos, todo lugar que você vai, já tem plaquinha, né? Para você lavar as mãos. Tem alguns lugares que colocam à disposição até, às vezes, um gel, alguma coisa assim, para você purificar as mãos. E aí, então, imagina aquela época, gente, daquele jeito, terrona, batida mesmo. E aí a turma com aquelas mãos que Deus deu, né? Turma de Jesus, irmão, metendo a mão no prato, pegando pão, repartindo, toma aqui, toma aqui. Toma. Quando os religiosos viram, piraram, não só pela sujeira, mas pela tradição. Vocês não podem comer com mão impura. Que é isso? Vocês estão destruindo, rasgando a nossa tradição. Vocês não podem fazer um negócio desse. Foram cobrar de Jesus, que era o mestre deles, uma atitude. Que é isso? Você está vendo, seus discípulos estão comendo sem lavar as mãos. E aí Jesus já vira para ele e diz assim, Jesus era, né, no meio. Hipócritas. Comer com a mão suja não pode, mas com esse coração imundo de vocês pode. Entendeu o que Jesus quer dizer? Mas com a mão suja não pode. Mas com esse coração peludo de vocês, ruim que dói, pode. Aí não tem problema. Aí Jesus começa a falar sobre a tradição que invalida o mandamento. Aí tem gente que lê aqui e diz, poxa, pastor, então não precisa lavar a mão. Sério? Você acha mesmo que Jesus está falando aqui que o bacana é a porquice? Que o interessante é você não lavar nunca a sua mão e comer mesmo assim? É óbvio que não, essa não é a mensagem, gente. Jesus não está desprezando, invalidando, rasgando, ou mesmo dizendo aos discípulos, não tem problema. Jesus não está validando uma falta de higiene pessoal, pelo contrário. Jesus está dizendo, isso não é o mais importante. Eu penso que quando Jesus lava os pés dos discípulos, Jesus também não estava preocupado em, olha para o pastor, lavar os pés do discípulo. Eu não vejo Jesus assim, sabe?
lixando o calcanhar da turma, quer para o serviço ficar branquinho. Aquilo é um ato simbólico. Jesus está ensinando a humildade. Jesus está dizendo: eu quero ver vocês trabalhando assim, eu quero ver vocês sendo humildes, eu quero ver você lavando os pés dos outros, e cada pé devia ter naquela época. Mas Jesus está falando sim de uma limpeza não só externa. Irmão, cá entre nós, tomar um banho de sabonete é muito mais fácil do que limpar o coração. Ô irmão, lavar a cabeça com shampoo é muito mais fácil do que ter as suas mãos limpas espiritualmente falando. Lavar o exterior é muito mais tranquilo, passar um gelzinho nas mãos, do que você ter um comportamento. Mãos é sinônimo de comportamento, de atitude. E o que o Senhor hoje quer nos ensinar é que para a gente ter acesso ao monte de Deus, à presença do Senhor, a uma vida de bênção, e a salvação do Senhor e a justiça de Deus, o primeiro passo é uma vida de mãos limpas. O que é isso? Uma vida de comportamento, de atitudes limpas, santas, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Pastor, o que isso quer dizer na prática? Então, o Espírito Santo vai desenhar para a gente. Eu quero falar com vocês hoje sobre 3 atitudes que denunciam, que mostram que as suas mãos estão sujas, estão precisando de limpeza. 3. E aí nós vamos combinar uma coisa antes de eu pregar, já estou pregando. Você não vai ficar pensando nos outros, você não vai se comportar assim: pastor do céu, tudo para o meu marido, incrível. Penso num cara de mão suja, é meu marido, pastor. E o marido está em casa, e você veio. Eu penso que Deus hoje quer tratar com quem veio, com quem está nos acompanhando, pode ser que alguém esteja nos assistindo, mas eu penso que Deus tem uma bênção para você, e acredito que ela, eu não tenho nem condição, não sou mentiroso, eu não acredito que ela será concluída aqui agora. Eu acredito que Deus vai começar hoje um processo de bênção na sua vida, de vitória, de justiça na sua vida, em nome de Jesus, porque nós vamos nos purificar, nós vamos nos santificar, nós vamos caminhar para isso, nós vamos fazer a nossa parte, amém, pessoal? Nós vamos fazer a nossa parte, primeira parte vamos lavar as nossas mãos, nós vamos mudar algumas atitudes nossas, entre elas, agora você vai abrir a Bíblia, você vai anotar, você vai riscar, você vai passear comigo. Lucas capítulo 9, Mateus, Marcos e Lucas. Atitudes que demonstram sujeira nas mãos, atitudes que demonstram, que denunciam que as nossas mãos estão sujas e precisam ser lavadas. Nosso comportamento precisa ser mudado. Primeira delas, Lucas 9, 51. E eu escolhi só dos discípulos, irmão, porque eu entendo que era a turma que andava com Jesus, e eu quero que você entenda que andar com Jesus não significa ter já as mãos limpas, tá pronto. Andar com Jesus é muito bom, mas nós precisamos fazer o que Jesus fazia. Nós precisamos viver como Jesus vivia, nós precisamos nos comportar como ele se comportava. E às vezes a gente vê os discípulos tendo assim um comportamento estranho. Lucas 9, 51. Lucas 9, 51. Se você gosta de anotar, anote aí. Primeira atitude que denuncia uma mão suja. Atitude de vingança. Vou falar de novo. Atitude de vingança. Se você é uma pessoa que está aqui, e assim, quase que macabro. Ele me paga. Aí, para ficar espiritual, em nome de Jesus. Suas mãos não estão limpas. Precisam ser lavadas. Você está entendendo que a linguagem é espiritual, ok? Não está limpo. Alguns confundem vingança com justiça. Não, pastor, o que eu quero é justiça. Deus, só um raio na testa dele, Pai, para a tua glória. Você acredita em oração assim?
Eu já ouvi. Então as pessoas disfarçam um desejo de vingança e colocam uma etiqueta escrito justiça. Mas é vingança, e a Bíblia diz, o próprio Deus declara, minha é a vingança. Eu retribuirei. Essas questões precisam ser deixadas com o Senhor em primeiro lugar. Mateus 6,33, Cristo diz, buscar em primeiro lugar o meu reino. A gente gosta muito dessa parte, mas o texto também diz, e a minha justiça. Primeiro lugar. O Senhor é justo, o Senhor está vendo, o Senhor vai cuidar disso para mim. Olha só o comportamento dos discípulos. Mãos é uma questão de atitude, de comportamento. Lucas 9:51. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção para Jesus ir para o céu, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Já tem algumas informações interessantes aqui. Primeiro a gente precisa saber que os samaritanos não gostavam dos judeus. Se você ler João 4, ali Jesus tem um encontro com uma mulher samaritana, aquela que vai tirar água no poço. E aí quando Jesus pede água para a mulher fica surpresa. Jesus, dá um pouquinho de água para mim. A mulher, como? Sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí a Bíblia abre um parênteses em João 4 e diz, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Não tinha conversa. Eram rivais. O judeu era tido como aquele povo, nós não nos misturamos. E para eles, os samaritanos eram um povo já misturado, que não era completamente puro. E devido a outras contradições, como religião, a própria mulher vai dizer para Jesus, nossos pais dizem que a gente tem que adorar aqui, nesse monte, vocês dizem que é em Jerusalém que tem que adorar, onde é que deve adorar? Jesus responde, nem aqui nem lá, vem a hora, já chegou, o verdadeiro adorador adorarão o Pai, Espírito em verdade, mas você percebe que havia também um problema religioso, enfim, eles tinham seríssimas divergências, não se comunicavam. Outro ponto interessantíssimo aqui, é que Jesus é que enviou os mensageiros, isso está no versículo de número 52, mandou o mensageiro, quem mandou? Jesus. Não é porque você foi enviado por Jesus num projeto, que necessariamente todo mundo vai aceitar o projeto e bater palma para você. Você pode ter sido enviado por Jesus, separado por Cristo, e mesmo assim ter dificuldade na missão que Jesus Cristo te deu. Tanto é verdade, que no próximo versículo 53, a primeira frase é, mas não o receberam. Uai, quem enviou? Jesus. Mesmo assim, não o receberam. Vocês estão compreendendo isso? Às vezes a gente tem um equívoco dentro da nós, Deus te manda fazer alguma coisa, um projeto lá na empresa, e você sente, e foi Jesus, nasceu, você lendo a Bíblia, fazendo devocional, eu vou fazer um projeto aqui na minha faculdade, e aqui vamos fazer um estudo de oração, um grupo disso, um grupo daquilo outro, aí você começa, porque Jesus mandou você fazer, aí você vai gastando, vai e ninguém recebe. Aí você começa a pirar, você diz, caramba, não foi Jesus que mandou? Foi. Mas ninguém está recebendo. Pois é. Mas se ninguém está recebendo, se não está dando certo, não pode ter sido Jesus, mas foi Jesus. Vocês estão entendendo isso? Jesus mandou, e quando eles entraram lá na aldeia de samaritanos, não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Então tinha aquela rixa, que você não faz parte do nosso povo, você não é bem-vindo aqui, nós não te queremos aqui conosco nessa aldeia. Não receberam Jesus. Não receberam. Não quiseram Jesus. Na sua caminhada de fé, você vai se deparar com pessoas que você pode plantar bananeira, virar cambalhota. A pessoa não quer. Não tem nada a ver com você, com o seu chamado. Não tem nada a ver com a missão que Jesus te mandou fazer.
quer. Só o Espírito Santo para mudar a cabeça. Você não é Deus. Vocês entenderam isso? E aí no próximo versículo, 54, Tiago e João, os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, e deu até a referência bíblica, igual Elias fez? Tem até referência, base bíblica para queimar os outros. É incrível. Jesus vira para eles no 55, voltando-se, porém, repreendeu. Jesus não gostou da atitude deles. Mãos, está vinculado, linkado a uma questão de comportamento, atitude, ação. Jesus virou para eles, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio destruir almas dos homens, mas veio para salvá-las. E foram para outra aldeia. Não está dando certo, querido, ali? Aquele projetinho naquele setor? A outra pessoa continua fazendo o que Deus te mandou fazer? Não receberam ali, outros vão receber. Não deu certo com aquela pessoa, com outra vai dar. Uma hora essa semente cai em boa terra, ela germina, ela nasce, e você vai colher dos resultados dela em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Voltando para o tema de hoje, mãos limpas. Primeira atitude que denuncia que as mãos precisam ser lavadas, atitude de vingança. Presta atenção no comportamento dos discípulos. Estou falando de discípulo. Eles chegam na aldeia, Jesus mandou, eles estavam tão certos, Jesus mandou, vai vingar, o negócio vai ficar lindo aqui. Na hora que ele chega lá, a turma: não, aqui não é bem-vindo não, aqui não vai entrar não. Mas é Jesus, não, mas Jesus mandou, quer saber, embora daqui, e toca eles de lá. Irmão, não é que receberam mal, não receberam. Você sabe o que é ser? A pessoa abriu uma frestinha, eu vim fazer uma visita para, você, a visita para você, não deu nem para completar a frase. Não é não receber mal, é não receber. Nós não queremos Jesus aqui. Mas os discípulos ficam tão alterados. Discípulo fica também alterado? Só eu. Você tem asa debaixo de... Isso é um comportamento que às vezes você diz: mas rapaz, o projeto é de Jesus. Não quero. Sim, estou nem aí. Não quero. Senhor, queima só os dois, Senhor. Aí o Senhor Jesus diz assim para nós, discípulos, somos nós, tá, pessoal? Poxa, William, que sentimento feio esse no seu coração. Cara, eu não vim destruir ninguém. Minha vontade não é jogar ninguém no inferno. A vontade do Senhor não é que ninguém se perca. A vontade dele é igual o Pai, irmão, sabe? Ele quer salvar todo mundo. Mas na nossa concepção, na nossa mente, a gente olha para uns e diz: Senhor, esse não dá não, Senhor, esse aí queima ele, Senhor. Mas Jesus diz: não, querido. Que isso, que espírito que é esse? E é interessante você notar, não sei se você percebeu, o nome dos dois discípulos que se comportaram assim. Você lembra o nome deles? Tiago e João. Gente, João é conhecido hoje como discípulo do amor. Você lê as cartas de João, ele fala: amados. Esse cara mudou demais. É esse cidadão que está agora dizendo: Senhor, dá o sinal verde aqui agora, ó. Pode, Jesus. Para, que espírito que é esse, rapaz? Que eu estou ensinando para você? Esse cara teve jeito. Então, de vez em quando, de vez em sempre, você vai encontrar uns discípulos assim. Mas eles ainda podem ter as suas atitudes lavadas pelo sangue de Cristo. Amém ou não amém? Eles ainda podem ser purificados e alinhados com o Evangelho de Cristo. Então, se existe esse negócio de o quê? Não recebeu? Não me tratou bem? Deus não, esse espírito, esse desejo, essa atitude não pode estar com você. Amém?
Primeira coisa, essa atitude de vingança não pode estar no nosso coração. Se você voltar um pouquinho, não precisa nem mudar, na minha Bíblia aqui não precisa nem mudar a página. No verso 49, nós vamos identificar uma segunda atitude, que denuncia que as nossas mãos precisam ser lavadas ainda. O verso 49, Lucas 9, 49, diz assim, Lucas 9, 49. Olha isso, gente. E respondendo João, gente, ele de novo, hein? João, disse, você vê que o João, mas não fala muito, mas o João mudou demais também, hein? O Espírito Santo fez uma obra linda nele. Olha o comentário de João. Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios. Vê se pode. Proibimos. Por quê? Porque não te segue conosco, não faz parte do nosso grupo, não é da nossa igreja. Não deixamos. Pedi uma carteirinha, de onde você é? Eu disse, não, mas eu estou fazendo em nome de Jesus. Está proibido! Se você não tiver a bênção do líder... Jesus olhou para ele, vamos ver, palavra de Jesus, 50. Não proibais. Você fez mal, João. Você está proibindo ele de fazer a obra, porque ele não está vinculado ao mesmo grupo que você está? Porque quem não é contra nós, é por nós. Você está errado, João. Muito cuidado com esse espírito, essa atitude denuncia que nós precisamos de limpeza. Que atitude? Você não é do meu grupo? Você não faz parte da minha igreja, do meu meio? Não pensa como eu penso? Não acredita do jeito que eu acredito? Então você não pode. Não existe isso, pessoal. Está repreendido isso em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em João 3. Vamos dar uma melhorada isso aqui. Melhorada no bom sentido, né? Atrevimento meu, melhorar a palavra do Senhor, mas o entendimento. João capítulo 3, verso 22. Presta atenção nisso aqui. João 3, 22. Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra de Judéia. Estava ali com eles e batizava. Versículo 23. Então, Jesus está com os discípulos batizando, lá na terra. 23. Ora, João, que João é esse? Batista. João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Então, tá bom. Jesus está batizando num lugar, e João Batista também batizando em outro lugar. Então, nós estamos falando de duas igrejas, de dois ministérios. Batizando, ganhando alma. Amém? Conseguem acompanhar? Tudo de Deus, tudo de Deus. 25. Houve então uma questão entre os discípulos de João e o judeu acerca da purificação. Questão é confusão, discussão. Eles começaram a discutir alguma coisa, um tema. 26. E foram ter com João e disseram-lhe, foram perguntar para o mestre dele, João Batista. Rabi, quer dizer mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, Jesus, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Vamos dar um tom. Você sabe que tom de voz muda o sentido, né? Tem gente que atende o telefone assim, alô? E tem gente que atende, alô? Desculpa, foi engano. Foi engano. E é tudo alô. Ó o clima do texto. Jesus está batizando, João Batista está batizando, os dois trabalhos estão crescendo. Fala amém. Amém. Vem um discípulo de João Batista. O cara é discípulo. Cuidado, gente. Estou falando de crente. É crente. Discípulo de João Batista. E ele vem para... Ó ele, falando com João Batista. Mestre. Ai, mestre. Sabe aquele cidadão que foi até o senhor que batizou? Vê se pode. O senhor que batizou ele. O senhor que batizou ele começou agora, ontem. Está batizando também. E eu não queria dizer para o senhor, não, finalzinho do versículo. Está todo mundo indo para lá. Se fosse uns pastor que eu conheço. Quê? Pega esse pedaço de pau aí. Vamos lá. Eu que comecei
esse ministério! Mãos sujas. Isso não nos faz apto para subir o monte do Senhor. Como é que eu posso levar uma vida de bênção se eu olho para os meus irmãos e vejo concorrência? Um espírito de concorrência é um espírito que denuncia que as minhas mãos estão sujas. Pastor do céu, como as pessoas estão indo para lá? Amém, querido. Olha a resposta de João Batista, vou resumir. Importa que ele bombe, o bombe é por minha conta, né? Porque o texto diz que ele cresça, que eu diminua. Vou ficar triste se for para macumba, se desviar, se perder. Mas se estão sendo usados por Deus, a gente tem que ter fé no coração para dizer, amém, glória a Deus, amém, é o reino que está crescendo, que Deus abençoe você na sua caminhada. Irmão, se amanhã um dia, eu estou te falando diante de Deus, está gravando aqui, nós estamos ao vivo, se um dia Deus te der uma missão, você falar para mim assim, pastor, estou aqui contigo, mas Deus falou comigo, eu tenho orado ao Senhor, olha como é diferente a vida do crente, a vida de quem está limpo. Deus tem falado comigo, tem me chamado para uma obra, e eu estou assumindo um projeto, pastor, eu preciso saber a tua bênção. Assim, querido, olha, eu vou sentir muito a sua falta, você é muito precioso para a gente, mas se o Senhor tem uma missão para você, conta com a minha oração, com a minha cobertura, com o meu apoio, tudo que eu puder fazer para te ajudar, já basta o diabo para te atrapalhar, agora eu vou virar inimigo seu, porque você não anda comigo, você não anda comigo. Vocês entenderam isso? Está amarrado esse espírito? Diga, está amarrado esse espírito? Primeira atitude é a atitude da vingança. Segunda atitude, se você gosta de anotar, anote, é a atitude da concorrência. Eu olho para os outros e vejo concorrência, em nome de Deus não pode ter isso. Em João capítulo 5, não precisa abrir não, mas tinha um tanque ali, lembra daquele tanque, os enfermos pulavam dentro do tanque para ficar curado, o primeiro que era curado, e aí quando Jesus pergunta, e aí querido, você quer ser curado? 38 anos, o cara esperando, é uma pergunta que pergunta, né? Você quer ser curado? E ele disse assim, eu até quero, mas ninguém me joga no tanque. Quando eu vou, olha o que ele diz agora, outro pula na minha frente. É também um problema que a gente precisa afinar, porque ninguém pode pular na tua frente. Eu vou repetir essa frase, eu quero que você guarde no seu coração. Ninguém pode tomar de Deus o que Deus tem para você. Ninguém. Ninguém. O dia que você acreditar que uma pessoa pode estragar o que Deus tem para você, seu Deus é muito fraquinho, você está precisando mudar de Deus. Não, Deus até tinha, pastor, mas fulano estragou tudo. Então vamos servir fulano. Vamos fazer uma estátua do fulano e vamos orar por fulano, porque fulano está podendo mais do que Deus. Não existe isso. Satanás está te enganando. A sua vida, o seu futuro está na mão de Deus. Entra quem quiser entrar. Alguns sim, é verdade, tem gente que é usado pelo inimigo para tentar frustrar o que Deus tem para você, mas sem saber, Deus transforma, coopera com o bem, tudo coopera com o bem, aquilo vai encaixando. Amanhã José sai do outro lado, governador do Egito. E Satanás diz, eu achei que eu estava segurando o cara, eu estava trabalhando para o projeto de Deus acontecer. Ninguém, não tem concorrência, não tem esse negócio, chegou na minha frente, cortou minha vez, para com isso. Mãos limpas, o que Deus tem para mim, aleluia. E se alguém pulou na frente, Deus está abençoando alguém, tenha fé, tenha as mãos limpas para dizer, Senhor, eu abençoo fulano, Deus te use, querido, estou feliz por você, que você seja uma bênção lá, em nome de Jesus, amém? Fala amém de verdade, amém? Pronto. Lucas 22, terceira e última atitude, que denuncia a necessidade de uma limpeza de mãos. Lucas 22, o verso é o 24. A primeira, uma atitude de vingança. Segundo, uma atitude de concorrência. Terceiro, uma atitude de egoísmo. Lucas 22, 24. Eu vou ler aqui o 24 e depois eu quero ler o mesmo texto em um outro evangelho. Houve também entre eles
Eles aqui eram os discípulos. Contenda. Você acha que esse negócio é de hoje? Não precisa, irmão, isso é velho. Olha sobre o quê? Quem ajudava, quem queria ajudar mais, quem queria estar mais disponível? Não, sobre qual deles parecia ser o maior. Vocês acreditam nisso, gente? Nos discípulos de Jesus, brigando entre eles. E estavam brigando por quê? Porque, não, o maior sou eu. Aí o outro, não. O maior sou eu. De Jesus, gente. Se você ler o mesmo texto em Marcos 9, vamos dar uma olhadinha em Marcos 9. Eu gosto de como está em Marcos, porque eu vou te mostrar como às vezes a gente perde tempo. Eu estou falando a gente com a sua permissão, eu penso que a palavra é para todos nós. Marcos 9, o verso é o de número 30, dá uma olhada no 30. E tendo partido dali, caminharam para Galiléia, e não queria que alguém o soubesse. Versículo de número 31. Porque ensinava aos seus discípulos. Então Jesus queria um tempo sozinho com os discípulos. Ele não queria que ninguém descobrisse que ele estava ali, porque ele queria discipulá-los. Ele queria um tempinho para ensinar. E dizia, o assunto era sério. Olha o assunto. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto, ele ressuscitará no terceiro dia. O assunto não é sério? Jesus está falando da missão dele, abrindo o coração para os discípulos. Gente, eu vim para morrer, e daqui a pouco eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. E ele quer isso, falar e tratar disso, em particular com os discípulos. Mas o versículo 32 diz que eles não entendiam essa palavra. E ainda, para piorar, tinha medo de interrogar. Tinha medo de dizer, Senhor, não entendemos nada. E eu acho que é interessante, desde sala de aula eu tenho aprendido que um aluno bom, pergunta, não entendi, não posso levar dúvida para casa, na manhã vem um teste, uma prova, eu vou levar bomba, não estou entendendo, você está me dando essa palavra aí, não entendi não, você quer dizer o que com esse negócio aí? E ninguém perguntava nada, ficava por isso mesmo, Jesus, gente, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, eu vou ressuscitar, gente, é só a mensagem mais importante do Evangelho, que Jesus está dando para ele, é só a mensagem principal, e a turma não está entendendo. Como se não bastasse, irmão, Jesus está falando desse assunto, e aí no versículo 33, presta atenção, chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes, que estáveis discutindo pelo caminho, quando eles chegarem em casa, e Jesus está falando que vai morrer no caminho, aí na hora que Jesus chega em casa, Jesus percebe um burburinho atrás, né? Aí na hora que Jesus entra em casa, Jesus pergunta, o que vocês estavam discutindo no caminho, na nossa viagem para cá? O que vocês estavam falando, discutindo, erguendo a voz um com o outro? Olha o motivo, próximo versículo, 34. Mas eles calaram-se. Por que, igreja? Porque pelo caminho, estavam falando sobre a cruz, sobre a importância da renúncia, sobre ficar firme quando Jesus fosse morto. Jesus estava pregando sobre isso. Ele estava falando sobre o quê? Olha que foto legal que eu postei no Facebook. Você sabe que tem gente que tem coragem? Cara, nós estamos falando aqui agora do Espírito Santo. Vamos lavar as mãos. Vamos nos santificar. Aqui, ó. Miserável, postou ontem. Você está mal, cara. Você está longe. Precisando de ajuda. Estou te falando, diante de Deus. Que isso? Jesus está dizendo que eu vou morrer. Eu vou morrer. Vou pagar o preço, vou sofrer. E é por vocês. E a turma está atrás. Eu que sou maior. Não, maior sou eu. Aí na hora que ele chega em casa, você acha que Jesus não sabia? Jesus vira para trás. O que vocês estavam discutindo? Jesus sabia. E aí fica... A gente, você ouviu? Então... Era um negócio aí, um negócio nosso aqui, uma coisa nossa. E você sabe o que é pior? Que se você voltar um pouquinho, nós começamos no versículo 30, não foi? Fala, foi pela fé. Pronto. Pela fé, acredita no pastor. Ai, querido, se você leu 3 versículos antes,
Você vai ver eles passando vergonha. Porque tinha um garoto com ataque de epilepsia. E essa turma fez a fila e não conseguiu expulsar o demônio do garoto. Jesus chega e diz: o que está acontecendo? Meu filho, o demônio toma conta dele, joga ele na água, vai matar o meu filho. Roguei os teus discípulos que expulsassem, vocês não puderam. Aí Jesus, geração, traz o garoto aqui, uma briga, sai, joga no chão, debate todo quanto tempo, desde a infância. Se o Senhor puder fazer, como assim se eu puder? Tudo é possível que crê. Repreende, debate com violência. Saiu os discípulos: Senhor, quem não conseguiu, por quê? Está faltando consagração, jejum e oração. Aí você diz: aprenderam. Aí Jesus começa a dizer: vem cá, só vocês pertinho, eu vou morrer por vocês, eu vou ser crucificado, eu vou voltar daqui a 3 dias, vocês ficam firmes. E aí Jesus vai um pouquinho à frente, eu sou maior que sou maior como? Se vocês não conseguirem expulsar um demônio. Você sabe, irmãos, qual é a atitude que denuncia a mão suja aqui? É aquele negócio de, não, eu é que sou o cara e tal. Quando tem gente sofrendo lá fora, irmãos. Irmão, tem gente sofrendo. Tem gente na mão do capeta. E gente na igreja preocupada, discutindo quem é o melhor, quem faz mais, quem faz menos. Eu faço mais, eu faço menos, eu me dou mais, e ninguém ajuda também. Só sobra para mim. Coisa feia. Que mão suja. Nós precisamos ter as nossas mãos lavadas no sangue de Cristo, limpas. Eu penso que esse é o desejo de Deus para nós hoje, em nome de Jesus. Uma atitude egoísta, uma atitude de vingança e uma atitude de concorrência. Denunciam que as nossas mãos precisam ser lavadas, que as nossas ações precisam ser purificadas. Mas glória a Deus, o Senhor hoje está aqui para nos ajudar com isso. Você crê que Ele ainda lava, purifica e limpa? Ele é capaz de fazer isso com as nossas mãos? Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Eu creio.